E aí galerinha do Manual do Céu, tudo bem com você? Meu nome é Vitor César e nós estamos aqui hoje para falar sobre línguas estranhas. Eu sei que esse assunto é um assunto que foi muito distorcido pelas religiões e muito espiritualizado pelos pentecostais. Esse vídeo não é para atacar ninguém, não é para defender algo que está obscuro na palavra de Deus. Eu vou apenas ler o capítulo 14 e algumas coisas vai ficar bem claro para a gente. Esse assunto foi tão espiritualizado pelos pentecostais que eles acham que o ser batizado pelo Espírito Santo requer que a pessoa fale em línguas. A Bíblia fala em Atos 2 de línguas distribuídas para os apóstolos. Essas línguas eram idiomas diferentes. Mas no capítulo 14 é tratada uma língua diferente do que aconteceu no Pentecostes. É uma língua que é falada com Deus. Alguns a chamam de línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14 diz no versículo 2 que nós que falamos em outras línguas não falamos a homens, mas falamos a Deus, visto que ninguém entende. Assim, falando em espírito, em mistério. É interessante a gente entender isso pelo fato de que tem linhas teológicas que vai ensinar que o falar em línguas é somente em outros idiomas. E tem linha teológica que fala que o falar em línguas é falar em mistério com Deus. Não importa se é outro idioma ou não, mas é uma língua que ninguém entende. É interessante deixar claro aqui que uma pessoa batizada no Espírito, ela não precisa falar em línguas estranhas. Por que eu falo isso com total certeza? A Bíblia fala que o batismo no Espírito Santo é aquele que é selado com a salvação, ou seja, é aquele que tem certeza e convicção de que foi salvo, regenerado, nascido de novo. Essa pessoa, ela vai ter os frutos do Espírito, que é o domínio próprio, longanimidade, bondade, paz, gozo, alegria e aí por diante. Está em Gálatas 5. Você vai entender também que aquele que é batizado no Espírito, ele não necessariamente tem os dons espirituais como prova do seu batismo. A pessoa que fala em línguas estranhas não é necessariamente uma pessoa salva. A Bíblia fala em Mateus 7 que naquele dia haverão muitos que vai dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, curamos em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que eu cito esse texto? Porque as línguas estranhas se encaixam aqui. Muitos naqueles dias vão achar que por falar em línguas estranhas, vão achar que são salvos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que o salvo precisa falar em línguas estranhas. Inclusive a Bíblia fala, e nesse capítulo mesmo que nós vamos estudar, o contexto ensina que os dons do Espírito é dividido conforme lhe apraz o Espírito Santo. Ou seja, os dons do Espírito, ele é dividido assim. Uns para profetas, uns para mestres, ou seja, não é todos que vai ter determinado dom. Você deve buscar os dons de línguas? Sim, você deve buscar os dons de línguas. Mas não é algo que vai comprovar a sua salvação e que você precisa ter para mostrar que é salvo. Outro fato é que as pessoas acham que quem fala em língua é muito espiritual. E aí acaba caracterizando uma pessoa que fala em língua em alguém que tem intimidade com Deus. A Bíblia também não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos orar em línguas, você com Deus. Porque a oração em línguas não edifica ninguém, mas a si mesmo.
Vamos ver? Vamos começar a ler agora o capítulo 14 de 1 Coríntios, que você vai entender bem o que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha o verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha só. Ninguém entende o que fala em línguas. Esse capítulo 14 aqui, ele trata muito do falar em línguas. O verso diante diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, o que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A sua oração em língua não edifica ninguém, só a si mesmo. Olha agora o verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Ou seja, ele está falando aqui para a igreja, para o corpo de Cristo. Ele sabe que tem pessoas que não vai falar em línguas. Ele fala: eu quisera que todos falassem em outras línguas. Mas ele sabe que não é assim que funciona. Muito mais, porém, que profetizasseis. Olha o motivo que ele quer que as pessoas muito mais profetizem, que profetizassem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Agora ele vai e abre um parêntese e fala: salvo os que as interpretam. Ou seja, o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Mas aquele que fala em outras línguas e as interpreta é superior ou no mesmo nível aqui do que profetiza. Por quê? Para que a igreja receba edificação. Ou seja, os dons eles foram distribuídos para a igreja para trazer edificação no corpo, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Se nós falamos em língua, está edificando a nós mesmos, ou seja, nós individualmente está crescendo na graça com Deus. Agora o interessante é a gente entender que não traz edificação para o corpo falar em outras línguas, mas para a gente a si mesmo se edifica. Agora, o que fala em outra língua e traz a interpretação, esse edifica o corpo. Ou seja, ele está no mesmo patamar ali de igualdade, não com habilidade maior, não com uma coisa que ele tem um privilégio maior diante da igreja por ser profeta. Não. Mas pelo fato de que traz uma edificação maior. Por isso é usado aqui o termo: ele é superior ao que fala em línguas. O profeta é superior ao que fala em línguas. Agora, o que interpreta também as línguas está no mesmo patamar, porque ele também traz edificação para a igreja. Olha o verso 6 em diante agora. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ele está falando aqui: o que adianta eu chegar para a igreja, eu chegar em vocês e começar a falar em línguas estranhas? Por acaso, se você pegar um instrumento e começar a colocar notas nele, a usar ele de maneira errada, de maneira sem sintonia, sairá algum som que é louvável, que é admirado, que é bom para os ouvidos? Não. Não trará, não emitirá música nenhuma. E aí ele continua no verso 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível,
como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, ele está ensinando que os dons de línguas não traz edificação para a igreja, e nós temos que entender que toda voz tem um sentido. O falar em línguas aqui no capítulo 14, ele está falando assim, Deus vai te entender, mas as pessoas que estão te ouvindo, não. Então não vai trazer edificação para eles. Você precisa falar coisas entendíveis. Ou seja, que as pessoas vão compreender. Você tem que falar uma língua que elas vão te entender. Verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Vou parar aqui. Olha só. Você que fala em outras línguas, você deve orar, buscar a Deus para que possa interpretar. Para quê? Para trazer edificação para a igreja. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Que ele está ensinando um princípio aqui que é muito coerente com as escrituras. Ele está falando que você tem que ser espiritual, tem que orar realmente em línguas, tem que usar isso, já que você tem esse dom, para a glória de Deus. Se edificar o seu espírito. Ou seja, você tem que orar em espírito? Tem. Mas também tem que orar na mente. O que é isso? Ele está falando, você tem que orar. Mesmo sem entender o que você está falando, você tem que orar com Deus em espírito. Mas também tem que orar na mente. Aquilo que você vai entender. Para sua mente não ficar infrutífera. Ou seja, para você não levar tudo para o lado espiritual e espiritualizar as coisas demais da conta. E é o que acontece hoje em dia. Acabam espiritualizando as coisas e não discernem nada na mente, pelo fato de que deixam a mente infrutífera. Olha só o verso 16 agora. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Você está entendendo? Ele está falando assim, se você estiver orando ou fazendo qualquer coisa somente no espírito, cantando, orando, louvando, agradecendo, somente no espírito, como o indouto, como aquele que está te ouvindo, como o ímpio, como aquele que não tem conhecimento das coisas espirituais, vai entender o que está acontecendo. Eu estou gravando. Você quer abrir? Vou abrir pra você, mas tem que ir pra lá. Não pode ficar aqui não, tá? Vai assistir desenho lá, depois eu vou, tá? Meu bebê. Você tá falando com quem? Tô falando com a câmera lá, ó. O verso 17 agora vai dizer assim: porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Eu vou parar aqui e depois eu continuo. Ele está falando assim, você realmente é edificado quando fala em línguas. Você realmente está recebendo de Deus. Você realmente está crescendo na graça. Agora, é preciso que as pessoas também cresçam na graça. E no verso 18, Paulo ele ensina que ele é o que fala mais em línguas e ele dá graças a Deus por isso. Só que ele vai ensinar no verso 19
que isso não serve para fazer na igreja, porque não vai trazer edificação para o corpo de Cristo. Eles não vão entender nada. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O que ele ensina aqui? Ele está falando que nós temos que falar tudo para a edificação do corpo. Você percebeu que eu falei isso várias vezes nesse vídeo. Para edificação, para edificação. Porque esse capítulo trata disso. Usar os dons para a edificação do corpo. Você quer orar em línguas? Em todo momento você pode orar em línguas. Orar em espírito. Não ore para os outros ficarem te ouvindo orar em línguas. Não tem sentido você orar em línguas achando que vai abençoar a vida de alguém. Não tem sentido você orar em línguas para se achar mais espiritual do que os outros. E não tem sentido você orar em línguas achando que isso vai te mostrar ser uma pessoa salva, cheia do Espírito Santo. Olha só, a Bíblia fala que tudo tem que ser com ordem e decência. No culto, procure não atrapalhar os outros, o próximo, com a sua oração em língua. O capítulo 14 deixa bem claro tudo isso, que a oração em línguas ela tem um modo certo de ser usada. E a continuação do capítulo fala justamente a respeito dessa ordem no culto para não escandalizar. Você lê a partir do verso 20 agora: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, escuta isso aqui, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão: porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Olha só, está bem explícito aqui. Para não falarmos em línguas todos juntos, porque vai escandalizar aqueles que não têm entendimento. Eles não vão entender o que está acontecendo e vão achar que somos loucos. Mas agora, se haver profecia, se haver algo edificante ali, eles vão entender o que está acontecendo. E os segredos que estão no seu coração vai ser manifesto. Nós não podemos deixar essas oportunidades passar em branco. Um culto é uma oportunidade de evangelizar e de mostrar para aquela pessoa que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender, que Deus é maravilhoso e fez um plano de salvação para ela. Então nós não podemos deixar as pessoas pensar o que elas estão pensando hoje de nós. Hoje o nosso meio é conhecido como louco, e é o que está dizendo aqui, no verso 23: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão: porventura que estão loucos? É o que eles pensam de nós muitas vezes, pela falta de organização, de ordem e decência no culto. Esse povo é doido. Aí nós ainda usamos os versículos para nos defender, né? Não é, porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Ele escolheu os loucos para confundir os sábios. Tá? Esses versículos são verdadeiros? Sim, mas não se encaixa nesse contexto das línguas estranhas. Não é porque tem esses versículos que nós podemos parecer louco para eles. Não. Nós temos que mostrar que somos racionais,
que o nosso culto é racional, que o nosso culto é um culto apoiado na palavra de Deus e que nós temos essa condição de adorar a Deus tanto em espírito como em verdade, ou seja, tanto na sinceridade ali, na comunhão com o Espírito Santo, mas também na nossa mente, com as informações e conhecimento que possuímos. Leia você mesmo o capítulo 14 que você vai entender essas coisas. Para terminar, o texto continua falando da ordem do culto. Olha só, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Olha a pergunta. O que nós temos que fazer? Olha só. Quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina. Um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Esse é o verso 26. Verso 27 agora. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente. Ou seja, e isso um após o outro. Não é para ficar falando todos juntos. E haja quem interprete. Eita, aqui está o problema. E esse e haja quem interprete aqui é a grande questão. Nós não podemos falar todos de uma vez. Isso já ficou bem claro. Nós não podemos atrapalhar o culto com o orar em línguas, com o falar com Deus em línguas. Tem que haver um intérprete. Como que é isso? A Bíblia não ensina que a pessoa que tem o dom de interpretar, ela sempre vai ouvir uma língua estranha e vai interpretar. E eu vou abrir uma aspa aqui e colocar o meu pensamento. Tudo que eu falei aqui até agora é o que o capítulo estava ensinando. Mas isso aqui é o meu pensamento. Creio eu que quando a pessoa tem uma mensagem para entregar para a igreja, e essa mensagem vem como línguas estranhas, automaticamente ele fala com a pessoa que ele usa para falar em línguas, mas ele também fala com a pessoa para interpretar, ou seja, ele dá a capacidade no momento para a pessoa interpretar. Aí você vai me diz, então por que ele já não vai e fala logo para a pessoa que interpreta? Ele já não revela logo para a pessoa que interpreta. É esse o corpo de Cristo. Eu penso assim, o corpo de Cristo é isso. É você ser usado um pouquinho aqui, o outro ser usado ali e trazer uma mensagem completa e fazer um culto completo. E é isso que o verso 26 estava ensinando. Um traz revelação, o outro traz língua e o outro traz interpretação, o outro doutrina, e aí vai fazendo culto a Deus, edificando a igreja. Você entende? O verso 28 continua. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá bem claro. Se não tem um intérprete, fique calado na igreja em relação à oração de línguas. Fale você com Deus. Verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. E agora ele começa a falar dos profetas que vão profetizar na igreja e também tem uma ordem. Eu não vou entrar em questão aqui agora em relação à ordem para os profetas, mas uma coisa é bem interessante. A ordem para eles se parece com a ordem de quem fala em línguas. Mas eu quero citar aqui o verso 32 e o 33, que diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Esse verso ele ensina que os profetas ele têm domínio próprio sobre o Espírito, ou seja, sobre ser usado pelo Espírito Santo. A pessoa ela vai ser usada pelo Espírito Santo, ela não é dominada pelo Espírito Santo, tomada sem controle, e no meio do culto vai e solta aquela revelação ou aquela oração em línguas. A pessoa vai e fala assim, é porque Deus ele quis me usar, me dominou e fez isso. Não, tem uma ordem. E a Bíblia fala que o Espírito ele é sujeito aos profetas. Nós temos o total controle do que está acontecendo. Nós temos o total controle
de obedecer ou não aquilo que Deus colocou no nosso coração para falar. Você está entendendo? Ele pode sim fazer todas as coisas, pode. Mas ele deixou essa ordem para todas as igrejas dos santos. É o que o texto diz. É essa a ordem do culto. É essa a ordem de como devemos entender as orações, o falar em línguas. Tá bom? Tudo para a edificação do corpo. Apesar de eu viver nesse meio onde cremos nos dons espirituais, para hoje, eu fico triste com tantas coisas erradas e tanta falta de conhecimento que as pessoas têm em usarem os dons espirituais. A Bíblia fala que nós erramos em não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Ou seja, nós erramos tanto em não conhecer o poder, aquilo que Deus pode fazer. E nós também erramos em não conhecer as Escrituras da maneira correta em relação aos dons espirituais. Então é isso aí, galera. Espero que esse vídeo jogou luz no seu entendimento. Que ele venha trazer edificação na sua vida. E que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Manual do Céu fica por aqui. Até a próxima. Deus te abençoe.